trabalho com textos dentro e fora de sala de aula contribui para dar sentido à leitura e à escrita, seja um texto literário ou uma notícia de jornal, uma roda de leitura aberta à comunidade ou uma atividade de classe. A leitura é uma prática constante na turma da professora Olga. E o contato dos alunos com os textos não se resume aos livros. Porque nós temos pinturas, livros, revistas, quadros, calendários, listas, né, tabelas. Então temos uma diversidade assim muito grande, né, imagens de jardim botânico e outras imagens que eu estou vendo por aqui, e que isso provoca que eles vejam que os textos não são todos iguais no mundo. Uma notícia de jornal trazida por uma aluna é lida por toda a turma e se torna fonte de pesquisa para um trabalho em sala de aula sobre pequenos animais. Tamanho 1 centímetro, onde vive em todo o estado. Hoje a gente tem essa gama na sala de aula que tem no mundo. Nada mais a gente faz na sala de aula do que o que a gente tem no mundo. Apresentar a eles, trazer para eles, viver esses textos do mundo. Para a professora e pesquisadora Ludmila Tomé, o uso de diversos tipos de textos em sala de aula auxilia o professor nos processos de alfabetização e letramento. Não só alfabetizar, nunca se restringir apenas àquele processo escolar que é a transmissão, na verdade, a aquisição pelo aprendiz, a transmissão pelo professor de uma técnica, né, uma tecnologia, né, que seria a alfabetização. Você fazer o tempo todo essa tecnologia com o sentido que ela vai permitir, ao qual ela vai te dar acesso, né? Ela vai te dar acesso ao quê? Você lê textos para quê? Por quê? Quem vai ler textos? Para quem, né? Quer dizer, por que você quer ler? E que texto você quer ler? Na escola do Centro de Atividades Comunitárias de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, a leitura está presente mesmo no período de férias escolares. As rodas de leitura são anunciadas e abertas à comunidade. A sala fica cheia e as crianças votam na história que querem ouvir. O livro escolhido desta vez foi A Galinha Ruiva. Certa vez, Dona Galinha, a ciscar pelos caminhos, encontrou uns grãozinhos de milho, fresquinhos e amarelinhos. Oba, oba, que beleza! Vou plantar esses grãozinhos. E os brotinhos vão nascer. E depois, coisas gostosas, nós teremos para comer. No final da leitura, a professora comenta o texto A Galinha Ruiva e as crianças fazem algumas associações. O estudante Bruno lembra de outra história infantil. Qual história? Patinho feio. Ah, tem o patinho feio, né? Que tem o porquinho e também tem o patinho. Já a aluna Débora diz que a parte da história que ela mais gostou tem a ver com uma tarefa que ela conhece bem. E a galinha trabalhando. Por que? Te lembrou alguma coisa? Você gosta de trabalhar? Você gosta de trabalhar? O que você gosta de fazer? Eu lavo louça. Alguns alunos que participaram da roda de leitura são incentivados agora em outra atividade a escolher livros. Por meio da escrita, as crianças vão fazer uma lista com as histórias que mais gostaram. Surge uma nova seleção de livros para a próxima roda de leitura. O fato das crianças estarem fazendo uma lista que tem uma finalidade verdadeira, isso faz com que aquela lista tenha mais sentido para elas. Inclusive aquelas crianças que ainda não têm o domínio do sistema alfabético, elas ficam mais tranquilas em escrever, porque elas sabem por que elas estão escrevendo e para quê. Alice, qual é o seu destaque para o vídeo que acabamos de assistir? O meu destaque seria a possibilidade de trabalhos com diferentes gêneros, possibilitando, né, mais facilmente que se dê um sentido a esse trabalho de leitura. Então, a partir do momento que você tem uma finalidade, um objetivo com relação ao trabalho de leitura, fica mais fácil para o aluno, né, perceber o sentido que pode se dar a essa leitura. Então, a gente viu ali leituras que foram feitas, né,
em comunidade, ou leitura mesmo na sala de aula, simplesmente com o objetivo de apreciação do texto, ou para se divertir, ou para se informar, ou a gente lê muitas vezes para fazer alguma coisa. Então, as finalidades são diversas e é muito mais fácil, na medida que se trabalha com essa diversidade de gêneros, possibilitar esses diversos sentidos que a leitura tem na vida da gente também, né? Ok. Mônica? A professora multiplicadora Ivaíse Rodrigues, do NTE de Belém, diz que hoje não vivemos mais uma sociedade grafocêntrica, mas em uma sociedade grafodigital. E essa certeza gera o questionamento. Como cidadãos e educadores, se não discutirmos hoje, junto com as questões do analfabetismo da língua escrita, as questões do analfabetismo digital, não nos arriscamos a contar sua história num futuro? Cecília, por favor. Eu acho que a gente pensar, hoje já está se falando também no letramento científico, letramento digital, não é? Mas eu continuo achando que tem uma predominância ainda, né, no sentido mesmo da importância do letramento da sociedade grafocêntrica, não é? E essas novas tecnologias, como o computador, não é, vêm trazer para nós novas possibilidades, mas elas acontecem a partir de antigas tecnologias, né? Então, hoje, se você pega um computador, você vai ler e escrever muito. Você pode fazer outras coisas também, né, mais ligada à área da imagem, do desenho, mas a leitura e a escrita estão muito presentes ali. São iguais a leitura e a escrita no papel? Não. Quer dizer, o computador trouxe novas possibilidades de novos gêneros textuais também, não é? Mas o enfoque, eu acho que para a gente pensar na sociedade letrada, diante desse Brasil enorme, com essas dificuldades todas que nós estamos vendo aí, de acesso à leitura, de acesso a livro, de diversidade textual, eu acho que tem que se dar uma ênfase à leitura e à escrita da palavra, né? Da palavra no papel, da palavra no livro, não é? Se tiver o computador é ótimo, se puder ter, não é? Mas é possível letrar sem um computador. Não interessante é? Essa. Bom, a participação agora da Rosani de Roraima. Quem fala é a professora Rosani de Boa Vista, Roraima, do teleposto da Escola Municipal Valdemarina Normando Martins. Nós queremos desde já parabenizar o maravilhoso programa e já trouxe alguns resultados na nossa prática em sala de aula. E a nossa pergunta de hoje é o seguinte: gostaríamos de saber se os textos ilustrados facilitam ou não a leitura em sala de aula. E qual seria a melhor maneira de trabalhar esses textos e expor aos alunos? Muito obrigada, boa noite. Obrigado a você, Rosani. Volte outras vezes aqui ao Salto para o Futuro. Auxiliadora. Rosani, essa sua pergunta é muito interessante porque você toca no assunto ilustração. É fundamental dar acesso às crianças, principalmente às que estão se iniciando, o texto ilustrado. Mas a ilustração não deve simplesmente ser um adorno. Ela deve ter relação direta com a história que está sendo contada, no caso de um texto em prosa, né, para que o aluno faça a leitura não só do texto verbal, mas também do texto não verbal. Se você já tem uma sala, além da alfabetização, são crianças que já dominam mais a escrita, nós vamos observar que continua sendo fundamental a leitura da imagem, porque nós estamos num mundo muito diversificado e a leitura do não verbal é fundamental para a gente fazer interpretações. Aproveitando só um pouco o que a professora Cecília apresentou agora, falando do texto digital, nós observamos que ao lidar com o computador, nós temos tanto o texto verbal, como temos as imagens. E é preciso que o aluno saiba ler também, interpretar também o que aparece a ele, o que é oferecido a ele em termos de imagem, de ilustração. Acho que você deve trabalhar na sua sala com esses alunos. Se eles são iniciantes, que não dominam ainda o código,
eu acho que você poderia começar a ler a imagem. Depois da imagem, você lê para ele o verbal, acompanhando, mostrando onde tem as palavras que você está lendo, para que ele vá se apropriando, depois com a reflexão que você vai caminhar, ele vai se apropriando do código e associado ao letramento.